Will, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber aqui. E eu acho que o momento econômico, logicamente, tem muitos tópicos, mas eu acho que a gente poderia focar e concentrar nessa questão. Finalmente a inflação cedeu, o desemprego naturalmente subiu um pouquinho mais do que, do que estava, né? Mas já se esperava isso. Mas essencialmente os dados continuam ótimos. Então, afinal de contas, para que rumo vamos? Boa, Brunão. Acho que a economia sempre tem risco, né? Sempre tem receio, sempre tem incerteza, faz parte, é da natureza, é uma ciência social, né? A gente não sabe como que as pessoas vão se comportar, como que os agentes econômicos vão se comportar. Mas até um pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, se começou a aventar a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, né? Se falava, não, a economia americana está caminhando para uma recessão. Olha como o mercado de trabalho deu uma diminuída, aumentou a taxa de desemprego e por aí vai. Só que não é bem assim. A gente tem visto dados da economia americana que mostram que ela continua resiliente, em especial na semana passada. Agora a gente teve dados de consumo do varejo. O varejo americano continua consumindo, as pessoas continuam consumindo, e essa é uma boa notícia, não só para os Estados Unidos, mas como para o mundo inteiro. Até porque os Estados Unidos eles consomem produtos do mundo inteiro, né? E a sua economia é a maior economia do mundo. Além disso, a gente está tendo uma inflação que ela vem cedendo, né? Durante muito tempo se falava que o problema era a inflação, que os juros iam permanecer altos porque a inflação não cedia e por aí vai. O último dado de inflação consumidor mostrou o menor dado de inflação desde março de 2021. Finalmente na casa dos dois, né? Finalmente. Exatamente, né? Lembrando que a meta do Banco Central aqui americano é 2%, bateu 2,9% agora nessa medição de 12 meses. Apesar de estar acima, o importante é que a dinâmica, né? Você viu, veio cedendo, né? Se no primeiro momento ali no início do ano teve algumas dúvidas, a inflação parecia que não ia ceder tanto, agora ela está cedendo e essa é uma boa notícia, né, para os mercados, porque aí propicia que o Fed eventualmente mude a sua política de juros, ainda assim com um crescimento e sem recessão, que esse era o grande risco, né? Você mantém a taxa de juros muito alta durante muito tempo, em algum momento você teria uma recessão nos Estados Unidos. E até por isso eu falei, né, no início que estava se falando cada vez mais de uma recessão nos Estados Unidos, mas os dados não substanciam isso, essa que é a verdade. E a questão dos juros, que tanto as pessoas querem saber. Não é nem saber, é quase que adivinhar, acertar quando vai cair, né? Acho que definitivamente agora tem um indício cada vez maior de que é possível que setembro já tenha uma pequena sinalização do Fed. Exato, né? Para quem está em casa, né? Por que é tão importante o juro nos Estados Unidos? Eu sempre falo que o juro nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Então, quando ele sobe, o dinheiro fica mais caro. E quando você fala do juro americano, você está falando do preço da moeda americana, que é o dólar. Só que o dólar é a moeda do mundo inteiro. Essa que é a verdade. É a moeda que dá preço para o petróleo, dá preço para o trigo, para o milho, para o açúcar, e é a moeda mais relevante do mundo. Por isso que é super importante. Então, o primeiro ponto é esse, né? Por isso que é muito importante saber e tentar adivinhar os juros dos Estados Unidos é uma coisa que muita gente faz, muita gente busca, né? Dito isso, olhando para frente, para onde que os juros americanos devem caminhar? Diferentemente do Brasil, né, os juros aqui ainda não começaram a ceder. Né? No Brasil, a Selic veio caindo nos últimos meses, agora cada vez mais se fala que já não vai mais cair, que eventualmente pode ter que subir e tudo mais, mas aqui nos Estados Unidos, pós-pandemia, ele subiu para controlar a inflação e não caiu mais. Só que agora, na reunião do dia 18 de setembro, existe uma grande expectativa, a grande aposta dominante do mercado é que você tem espaço sim para cortar juros. Eu acredito que sim, o Banco Central deve começar esse corte agora em setembro, mas diferentemente do que se comentou algumas semanas atrás, alguns agentes do mercado pensam, eu não acho que tem espaço e que o Banco Central vai ser agressivo nesses cortes. Eu acho que ele vai começar cortando 0,25 devagar, vai vendo como que os dados de inflação evoluem, como que a atividade acaba repercutindo esse corte marginal de juros, mas eu acho que sim, depois de especular o ano de 23 inteiro e grande parte de 24, acho que finalmente a gente chegou naquele ponto onde os juros nos Estados Unidos vão começar a ceder. E para a gente fechar, o câmbio dólar no Brasil deu uma oscilada, né, mais significativa. A gente chegou praticamente mais de 5,70, eu não me lembro com exatidão, quase 5,80,
E aí, finalmente, me parece que com um posicionamento mais claro do Banco Central, isso ajudou a arrefecer o dólar. Será que ele ainda cai mais? Pois é, eu diria que grande parte do problema, digamos assim, do dólar ou da valorização do dólar frente ao real, ele foi muito mais a ver com o cenário interno, né, do que o cenário externo. Se você pegar o índice dólar, ele pouco se valorizou no mundo, ou seja, o dólar frente a outras moedas do mundo, ele não teve uma grande valorização neste ano de 2024. Contra o real foi diferente. Aí tem os motivos internos, né? Por que ele caiu recentemente? Eu diria que isso teve, depois de uma forte aversão a risco, queda das bolsas, aquela questão do Japão, né, que deu uma chacoalhada, e a bolsa japonesa caiu lá num dia. Passada aquela paura, aquele primeiro momento, o que a gente viu foi uma queda dos índices de volatilidade. A bolsa americana está 2% acima da 2% para chegar na sua máxima histórica, né? Então, o mundo de investimentos voltou a ser tomador de risco. E sendo tomador de risco, ele investe em bolsa no Brasil, ele investe em real, da mesma forma que ele investe na Colômbia, no Chile, no México e por aí vai, ele vai para esses outros mercados de risco quando o sentimento de aversão a risco diminui, né? Quando as coisas acalmam um pouco, que foi o que a gente viu nessas últimas 2 semanas. Então, eu acho que assim, rebobinando, né? Rebobinando a fita, grande parte dessa alta do dólar no ano, ela se explica por uma questão local e o benefício recente, ou essa queda recente do dólar tem muito mais a ver com o sentimento externo de tomar risco, ainda que o Brasil represente sim risco e que as coisas não tenham sido muito ajustadas internamente, não. Maravilha. Que as coisas continuem bem e que a economia global prospere. É o que todos nós desejamos. Queria te agradecer muitíssimo por mais esse papo e nos reencontramos em Muito breve. obrigado, Bruno. Obrigado a vocês que assistem o Manhattan Connect. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Grande abraço.